Professora Yara Cunha. Bom dia, nesta quarta-feira de alguma garoa aqui em São Paulo. Bom dia para quem está me vendo aí pela live. Quero agradecer, fizemos uma live ontem à noite falando sobre o que é o Eneagrama e foi lindo, bastante gente conectada, milhões de perguntas, uma coisa muito legal. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Eneagrama, sobre a vertente sufi espiritual do Eneagrama e também sou consteladora. Deixa eu tomar água aqui. E quero dizer que estive com a minha professora Brigitte Champetier de Ribes a semana passada e tive a minha certificação como mestra nas novas constelações e quero agradecer a todo mundo que já fez trabalhos comigo, que já foi aos meus workshops, que faz algum tipo de trabalho comigo em grupo ou individual, dizer que eu estou muito feliz, né? Ser uma mestra nas novas constelações, e eu quero falar um pouco sobre isso, implica num montão de responsabilidades, e responsabilidades que são muito coletivas, né? Que implicam em responsabilidades em relação ao meu campo ancestral e ao campo ancestral do cliente. Então, quem é constelador, né, e acho que quem estudou com Bert Hellinger como eu e hoje estuda com a Brigitte, que é uma referência mundial, sabe da tamanha responsabilidade e do quanto, né, e acho que nesse workshop a Brigitte trouxe muito essa questão de o quanto a gente não pode errar e não pode ser leviano e tem que estudar muito. E não é fácil conseguir uma certificação hoje de mestra. Tem que estudar muito. Legal, hoje tem live. Olá, pessoal da rádio. Eles sempre, desculpa, mas eles sempre me avisam que tem live em cima da hora, nunca sei, né? Vou até abaixar aqui para poder ver vocês. Bom dia para quem está aí me assistindo. Dá para ouvir aqui, né? Vamos lá. Bom dia para quem está aí no Facebook, bom dia para quem está na live. Eu sou a Yara, falo do Eneagrama e das constelações. E tem uma coisa muito importante: esses dois caminhos sagrados vêm crescendo muito, tanto o Eneagrama quanto as constelações. Eu faço um trabalho já há bastante tempo, que é um trabalho pioneiro aqui no Brasil, de integrar esses dois caminhos, né? E como eu fiz a live ontem à noite, eu sei que muita gente estuda e não conseguiu assistir, eu vou resumir o que eu falei ontem e vou falar um pouco mais hoje sobre o que acontece quando a gente usa, né? Olá, pessoal aí, olá! Quando a gente usa esses dois caminhos, isso resulta num trabalho de desenvolvimento profundo. E que bom que mais e mais e mais pessoas estão buscando conhecimento profundo, estão buscando mudança comportamental significativa e séria, estão buscando um caminho de desenvolvimento espiritual depois disso, né? E a gente sabe o seguinte, tem coisas que o Eneagrama, ele é muito mais do que uma ferramenta de tipos, né? Primeira coisa, o Eneagrama é uma missão para quem dá aula de Eneagrama. Então, é muito mais importante, e eu acho bem importante dizer isso, não é o meu ego que está em jogo como professora de Eneagrama, né? Em querer aparecer ou em querer mostrar nas redes sociais o que acontece num workshop de Eneagrama, porque isso é muito sério do ponto de vista de uma professora de Eneagrama e do ponto de vista de uma consteladora. Isso é uma missão, né? E a missão é alguma coisa que a gente simplesmente segue, que a gente se coloca a serviço dela e não ela para nós. Sou eu quem estou a serviço do Eneagrama e estou a serviço das constelações. Realmente é um chamado e eu sigo aquilo que o campo mórfico me traz, que o campo ancestral me traz. E falar sobre o Eneagrama é muito mais, pessoal, é bem importante isso, mas é muito importante, né, para que você escolha bem onde você vai estudar o Eneagrama. É muito mais do que um sistema de tipologias. É um caminho sagrado, sufi, né, que vem lá do Oriente, trazido por Gurdjieff aqui para o Ocidente,
E depois, né, por Oscar Ichaço e por Cláudio Naranjo, é uma ferramenta muito séria. Não dá para a gente voar. Quando a gente fala de Eneagrama e as novas constelações, a gente não pode tirar o pé do chão. A gente não pode voar e criar fantasias de que a gente faz coisas com o outro, como o professor de Eneagrama, por exemplo. É algo bastante sério do ponto de vista, como é que eu vou dizer para vocês, de trabalho pessoal profundo. E um trabalho pessoal que é comportamental, um trabalho pessoal que é espiritual e que é muito sério. Bom, ok. Algumas coisas importantes que eu vou falar sobre processos de desenvolvimento profundo. Hoje a gente sabe que 30% dos processos terapêuticos, eles regridem, né? Isso é um número. E aí é o seguinte, 30% dos processos pessoais profundos regridem. E quando é que esse processo não regride? Primeiro, quando você coloca uma constelação dentro desse processo, ou quando você coloca alguma atividade ou algum exercício de campos mórficos, tá? Nessas duas situações, o processo de desenvolvimento e o processo terapêutico não volta atrás. E isso é algo que eu já venho fazendo há 2 ou 3 anos. Essas informações vêm das grandes escolas de constelação agora, né? Bert Hellinger, nos últimos 10 anos, ele trabalhou muito, muito, muito. Então, ainda nem existem muitas publicações mais novas e que tragam a intensidade com que Bert Hellinger continuou continuou fazendo, né? Antes da morte dele, né? Que ele foi para um nível melhor aí, e deve estar muito bem. Então, 30% do processo terapêutico volta para trás. E a gente pode fazer no workshop de Eneagrama, e eu faço, né, no workshop de Eneagrama, nos atendimentos individuais, nós inserimos constelações individuais, constelações em grupo, em que todo o grupo é trabalhado, e também, pessoal, nos workshops, nós fazemos exercícios de campos mórficos. E o que são campos mórficos de uma forma muito rápida? Campos mórficos são campos de energias ancestrais. Então, no Eneagrama, nós temos 3 grandes emoções que são divididas, né, em 9 tipos. Nós trabalhamos fortemente a emoção da raiva, em 3 tipos que estão ligados à raiva. Trabalhamos também a emoção do medo, e tem 3 tipos que estão ligados ao medo. E trabalhamos a emoção da tristeza e rejeição, e tem 3 tipos que são os emocionais ligados à tristeza e rejeição. E isso significa o quê? Que do ponto de vista ancestral, do ponto de vista das constelações, nós estamos, de alguma forma, ligados a campos de energia ancestral. Esses campos de energia ancestral, eles movem a nossa sociedade, eles movem o mundo. Por que que agora a gente tem tanto aí no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos também, energias tão polares, né? Tão diferentes, de tanta raiva? Porque existem campos mórficos, campos ancestrais de raiva que estão mais próximos de nós. E esses campos que são da ancestralidade, veja, não estou falando de reencarnação, de outra vida, nada. É simplesmente quem veio antes de você, quem deu a vida para você. Tá? Do teu lado esquerdo aqui, tua linhagem feminina, e do teu lado direito, tua linhagem do masculino, do pai. E aí, esses campos, eles estão pedindo cura. Lembra o seguinte, é muito importante dizer, nenhum processo de cura, um workshop que você faz, um curso que você faz, alguma coisa que você busca de cura efetivamente profunda para você, ele nunca é único. Ele sempre vai acontecer no seu sistema familiar ancestral em primeira instância. Existem outros sistemas aos quais você está ligado, mas isso acontece no teu sistema ancestral também. Por quê? Porque você nasceu buscador e porque você, de alguma forma, é o escolhido e se escolheu, né? Não vamos entrar. Por quê? Porque você veio para fazer trabalhos profundos e para estancar, né? Para parar processos de repetição, que são processos que vêm há muito tempo, que são repetição de padrões. Você pode ver que às vezes você tem depressão, a tua mãe tinha depressão, a tua avó tinha depressão, o teu bisavô tinha depressão. Então alguém vem nesta geração para dizer, chega,
né? Chega desses mandatos. Nas novas constelações, nós falamos sobre mandatos. E tudo mais que vem, não é só doença, tá? Então, pessoal, é por isso que o Enneagrama, ele se trabalha tanto com as constelações. Porque se você nasceu à luz do tipo 8, 9 ou 1, e você tem como emoção principal a raiva, e isto é ancestral. E foi muito legal, porque agora, semana passada, né, conversando com a Brigitte, que é hoje, né, depois da morte do Bert Hellinger, para mim, ela é a maior referência mundial, porque ela trabalha exclusivamente com as novas constelações, que são o campo mórfico quântico, de cura, e conversando bastante com ela sobre o trabalho que eu faço de Enneagrama e as novas constelações, eu fiquei muito feliz, porque na nossa troca ali ela validou tudo que eu faço e falou, é isso mesmo, continue, vai em frente, está correto. E como eu falei para vocês, é muito sério fazer um trabalho como o que eu faço, que é um trabalho pioneiro no Brasil há mais de quase 3 anos, e trabalhar o meu campo mórfico e trabalhar o campo mórfico do cliente, o campo ancestral do cliente e o meu, sem errar. Porque a gente não pode errar. Inclusive, se a gente erra e acontece alguma coisa, né, que eu sinto no meu coração que não foi boa, eu preciso consertar. Isso é muito sério. Por isso que eu digo e repito, não constele com quem não tem a formação, com quem acha que sabe o que é constelação, porque isso é egóico e a gente precisa ser muito humilde para entender que precisa aprender, que precisa frequentar a escola, que o professor também precisa fazer terapia também. Então, não faça exercícios de constelação com quem não é constelador, porque isso vai mexer com todo o teu sistema ancestral. Isso é muito sério, tá? Tem um monte de regras, a gente estuda muito. Para minha certificação de mestra, são 200 horas só dentro de sala de aula com ela, fora o que você tem que fazer fora. Então, assim, é muito sério isso e tem muito conhecimento envolvido para poder lidar com as pessoas. E sobre o tipo do Enneagrama, nós temos, né, no trabalho do workshop e no trabalho de Enneagrama com constelações, de novo, tanto no trabalho individual quanto no trabalho com grupos, nós vamos trabalhar os campos mórficos que você vem deles, aos quais você faz parte, que você tem lealdades sistêmicas, como, por exemplo, o campo mórfico da tristeza, o campo do medo e o campo da raiva, e isso é ancestral e é muito antigo. E isso explica, inclusive, por que você vem à luz de um determinado tipo do Enneagrama. Porque isso tem a ver com a tua ancestralidade e tem a ver, além da tua jornada aqui, de descobrir o teu tipo, né, acessar o teu atributo divino, que eu sempre falo aqui. Deus te mandou aqui para esse lugar e falou, você vai para longe de mim e você leva com você um atributo divino meu. E o teu trabalho nesta jornada, à luz do Enneagrama, claro que é um instrumento sagrado, que vem da geometria sagrada, que vem do Oriente, né, do princípio do século 4 ou 5, é muito antigo. Ele vai dizer, você vai vir com o teu ego numa espiral de esquecimento de quem de fato você é, da luz divina que você é de fato. E você vem para esse lugar e o seu trabalho vai ser se lembrar da sua luz divina, daquilo que já está dentro de você, do seu atributo divino, que vem direto de Deus. Esse é o nosso trabalho. Para isso, você precisa conhecer o seu tipo do Enneagrama. E aí vem uma coisa que é muito legal, né? Juntando tudo isso. Eu estou fazendo um programa hoje que é um pouquinho mais avançado, tá, pessoal? Então, quem conheceu o Enneagrama, quem assistiu a minha live ontem à noite, eu expliquei um pouquinho mais o que é o Enneagrama, o que é o Enneagrama SUF, o que é a vertente psicoespiritual do Enneagrama. Lembra, o Enneagrama está crescendo, ele não é só uma tipologia. Você conhece, mas ele é muito mais do que isso. E ele mostra para nós mesmos, e o sufismo também mostra muito isso, 40 centímetros, que são o caminho mais longo que um homem pode percorrer, que é da cabeça até o seu coração, que é a abertura de coração. Por isso que meu querido Padre Domingos fala que o Enneagrama é um instrumento de compaixão. E aí a gente sabe que, por exemplo, existem pessoas, isso é uma coisa bem legal e é nova,
E eu vou falar com bastante cuidado, né? Isso está validado pela minha professora, que é uma referência mundial, que é a Brigitte. Existem pessoas que não conseguem encontrar o seu tipo de eneagrama. E é difícil não encontrar o seu tipo do eneagrama durante um determinado tempo, porque você não vai saber qual é a tua paixão, qual é o teu tipo, é aquilo que você tem que buscar em relação à tua jornada. Qual é a recordação? Qual dos 9 atributos eu tenho que buscar dentro de mim? Se eu não sei o meu tipo, fica difícil encontrar isso. E a gente sabe que tem pessoas que fazem workshop, não só comigo, com outras pessoas também, e elas não conseguem encontrar o tipo. Porque pode haver, né, vários tipos de vinculação ancestral com os quais nós nascemos. Tem um tipo de vinculação que é a lealdade sistêmica e que eu explico no workshop, o Eneagrama e as Constelações. E a lealdade sistêmica, ela não exatamente tira a liberdade da pessoa, né? A gente está vinculado, tem um vínculo, mas a gente está livre. Mas tem um outro tipo de vinculação que é a identificação. É estar identificado com o ancestral. E aí, nesse processo de identificação, é como se eu sou essa outra pessoa, tá? Eu não sou eu. Eu tenho o caráter desta outra pessoa. É algo um pouco mais profundo do que a lealdade sistêmica, né? E aí eu posso ter, inclusive, o tipo do eneagrama deste ancestral. E aí fica uma confusão, eu fico meio que numa loucura, né? E é como se eu tivesse meio louca, o que eu sinto, né? Não corresponde com a minha vida, objetivamente. E isso acontece, às vezes eu falo, mas por que essa pessoa está sentindo isso? A vida dela é assim, 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 assim. É completamente diferente disso que é um sentimento dela. Entendem? Tem uma dicotomia e tem uma ambiguidade, uma diferença muito grande. A pessoa fala coisas e sente coisas, e quando ela conta a realidade concreta da vida dela, aquilo não casa, aquilo não tem muito a ver. Então, a gente entende que hoje, aproximadamente 1 de cada 10 pessoas pode ter esse processo de identificação. E aí fica um pouco mais difícil encontrar o tipo do eneagrama dela. E também ela pode se encaixar num tipo do eneagrama e depois ela se desidentifica, ela faz um trabalho sistêmico, 1, 2, 3x, e ela vai entrar de fato em quem ela é, na personalidade dela. E aí o tipo do eneagrama dela pode mudar. Ela pode dizer, mas eu não me sinto mais que eu sou aquilo. Ela entrou num tipo da identificação, daquela lealdade sistêmica muito forte que ela tinha com o ancestral, desidentificou, fez trabalhos, procurou ajuda, porque a gente precisa procurar ajuda, né? E aí ela volta, ela fala, não, agora sou eu mesma, agora eu entendo que sou eu mesma. E aí, pessoal, é assim, tem exercícios sistêmicos e constelações que a gente faz para tentar identificar, obviamente, né? O processo de identificação a gente só consegue entender fazendo constelação, né? As novas constelações trazem isso de uma forma linda e maravilhosa, um processo de cura muito grande. E dá para constelar também o tipo do eneagrama, tá? Para quando a pessoa tem dúvida, quando ela fala, mas eu não estou encaixada, parece que alguma coisa não encaixou. E isto acontece, eu acredito que hoje, nos meus workshops, sei lá, 5% das pessoas, 95% se encaixa e tá tudo bem. Alguns tipos, sei lá, como às vezes o tipo 2, tem um pouquinho de dificuldade em encontrar o próprio tipo. Às vezes mistura um pouquinho o instinto de autopreservação dominante com os tipos mentais, ou um tipo 5, mas a gente acaba encaixando. Pouquíssimas pessoas não conseguem encontrar o tipo. E se não consegue, tem como constelar. Tá? Tem como a gente encontrar, porque quando nós estamos constelando, principalmente nas novas constelações, nós estamos a serviço dos campos mórficos, nós estamos a serviço dos campos ancestrais, tá? Então, 2 coisas importantes eu queria dizer para vocês. 30% dos processos, né, de terapia, de workshop, voltam para trás. E eles não voltam para trás se você faz uma constelação e se você coloca uma atividade ou um exercício de campo mórfico.
que é fantástico. Campo mórfico do feminino, masculino, ou no Enneagrama, campo mórfico relacionado aos instintos, que é muito legal, que é uma outra vertente absolutamente importante e indispensável. Se você quer conhecer o Enneagrama, não dá para conhecer sem saber de instinto. Instinto é a porta de entrada do Enneagrama, até porque é o primeiro nível que nós temos que trabalhar. O nível instintivo, ele vem antes do nosso sistema límbico, do nosso sistema emocional, do nosso sistema mental. O instinto é alguma coisa que a gente precisa trabalhar e que muda maravilhosamente a nossa vida. Ajuda muito, 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 tá? Por isso que eu digo, se você quer fazer um processo de desenvolvimento, libertar teu sistema ancestral, eliminar repetição de padrões que inclusive libertam a você, você sai desse destino coletivo, entra no teu destino individual, a ancestralidade bate palma e você inclusive liberta as tuas gerações futuras dessa repetição de padrão. Entendem a profundidade que é o trabalho, né? E que eu faço e que tem sido maravilhoso, os feedbacks são os melhores, né? Tem sido um trabalho de muita cura e, por consequência, de muito sucesso. Faça esses dois trabalhos, o mais importante de tudo, faça isso com quem tem formação em constelação. Nem que seja nas velhas constelações. Mas faça isso com quem tem informação e com quem sabe o que está fazendo. Porque trabalhar campo ancestral não é alguma coisa que você possa trabalhar sem saber. Existem regras, existem princípios, existem conceitos, existe aquilo que você pode fazer e o que você não pode fazer. E neste processo de identificação, quando agora alguém tiver alguma dificuldade em encontrar o tipo, tem lá situações em que a gente vai conseguir, através das constelações e dos campos mórficos, entender se essa pessoa está identificada com alguém da sua ancestralidade, que eu repito, a identificação, ela é diferente da lealdade, ela é mais profunda, e como é que a gente liberta essa pessoa para o destino individual dela. Sexta-feira estou chegando em Campo Grande para fazer um workshop maravilhoso de Enneagrama que começa na sexta-noite, vai no sábado e no domingo com a minha querida Mari, que está fazendo lá tudo com muito carinho. Eu tenho certeza que vão ser 2 dias e meio de muito amor. É o único workshop que vai acontecer esse ano em Mato Grosso do Sul. Vale muito a pena, tá? Se você procura um trabalho profundo e transformador, vá, porque para buscadores, para quem quer trabalhar com Enneagrama, terapeutas, para quem é constelador, o Enneagrama é o único caminho que pode ser trabalhado junto, em conjunto com as constelações. E a gente já sabe por quê, porque são 2 caminhos psicoespirituais e que juntos eles fazem uma transformação, não só em você, mas em toda a tua família, em quem precisa de ajuda, em quem não está disponível ainda para fazer a constelação. Você trabalha, né? Por isso que se chama constelação, é uma grande teia. Você trabalha todo o seu sistema ancestral. Estou chegando aí, Campo Grande. Quem quiser receber todo o conteúdo que eu mando semanalmente, que não é pouca coisa, manda o WhatsApp para 11 99122 5140. 11 99122 5140. Essa semana eu mandei uma playlist sobre depressão, uma playlist de vídeos sobre depressão e sobre tomar pai e mãe. A primeira coisa na sua vida que você tem que fazer é tomar pai e mãe para começar a viver. Um beijo e até quarta-feira que vem, às 9h30.